E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia potencial armazenada. Vamos à leitura do enunciado. Um condutor esférico de raio azinho tem uma carga Qzão. Ele está cercado por um material dielétrico linear de suscetibilidade QE até o raio Pzinho. Observe a figura ilustrada no quadro. Calcule a energia desta configuração. Para fazer isso, nós vamos recorrer a essa integral de volume. Para resolvê-la, nós devemos compreender como se comportam os vetores D e E em todas as regiões do espaço. Vamos começar com o vetor deslocamento elétrico. Como o problema exibe simetria esférica, eu vou recorrer à lei de Gauss para o vetor deslocamento elétrico. Essa lei nos diz que o fluxo do vetor deslocamento elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga livre envolvida por tal superfície. Eu construí na figura uma superfície gaussiana fechada S esférica de raio R'. Como o problema exibe simetria esférica, o vetor D, o vetor deslocamento elétrico, é perpendicular a um elemento de área correspondente da superfície S. Consequentemente, ele possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa no mesmo ponto considerado. E esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície S. Logo, esse produto escalar nos dá o módulo do vetor D, simplesmente D, vezes o módulo do versor N, 1, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Portanto, obtemos D, a intensidade do vetor deslocamento elétrico. Essa intensidade permanece constante em todos os pontos de S, pois todos os pontos estão à mesma distância do centro C de nossa distribuição de cargas elétricas. Logo, D sai da integração. Então, eu fico com D vezes a integral dupla ao longo da superfície gaussiana fechada S de ds, e isso é igual à carga livre Qzão, justamente a carga envolvida por tal superfície. A integral dupla ao longo da superfície fechada S de ds é igual à área da superfície esférica de raio R', por onde há fluxo do vetor deslocamento elétrico. E com isso obtemos D vezes 4πr² igual a Qzão. Logo, o vetor deslocamento elétrico é igual a Qzão sobre 4πr² na direção do versor R. E essa expressão é válida para R' maior do que Azinho. Perceba que a superfície esférica S pode ser desenhada no interior do dielétrico ou fora do dielétrico, que a carga livre envolvida é a mesma. E é justamente por isso que o vetor D vale nessa região do espaço. A partir de agora, fica fácil determinar o comportamento do campo elétrico. Na região com o dielétrico, o vetor deslocamento elétrico é dado por K, ε0 e vetor. K representa a constante dielétrica do material dielétrico. E com isso, obtemos o vetor campo elétrico dado por Qzão sobre K vezes 4πε0r² na direção do versor R. E essa expressão é válida no interior do material dielétrico. Muito bem. Na região sem o dielétrico, o mesmo vetor deslocamento elétrico é dado por ε0 e vetor. Logo, o campo elétrico nessa região é dado por Qzão sobre 4πε0r², R versor, nessa região do espaço, na região sem o dielétrico. A partir de agora, nós temos condições de resolver essa integral de volume. Perceba que no interior do condutor esférico,
O vetor D e o vetor E são nulos. Portanto, nós temos duas regiões de integração, a região com e a região sem o dielétrico. Logo, U fica dado por 1 sobre 2 que multiplica. Essa integral de volume eu vou abrir em duas parcelas, como mencionei anteriormente. Uma no interior do material dielétrico e uma na região sem o dielétrico. E o fator meio faz a distributiva. Então, eu vou ter a integral de volume do produto escalar do vetor D pelo vetor E. Então, eu tenho Qzão sobre 4πr². Estou dentro do dielétrico. Então, aqui vai aparecer Qzão sobre K 4π ε0r², R versor escalar R versor. Então, R versor escalar R versor e aqui dV mais. Muito bem. 1 sobre 2 vezes a integral de volume do mesmo produto escalar na região sem o dielétrico agora. Depois eu vou acabar definindo os limites de integração. Então aqui nós temos o mesmo vetor D, Qzão, sobre 4πr². O vetor campo elétrico na região sem o dielétrico é Qzão sobre 4πε0r² e mais uma vez R versor escalar R versor dV. Muito bem. O produto escalar do versor R por ele mesmo dá 1. Portanto, eu já posso colocar aqui dV mais. E aqui simplesmente dV. Muito bem. Eu vou retirar os termos que permanecem constantes das duas integrais. Então, U é igual a 1 sobre 2 que multiplica. Aqui eu tenho Qzão elevado ao quadrado sobre 16π² K ε0. 16π² K ε0. 16π² K ε0, perfeito, vezes a integral de volume de dV sobre R². Muito bem. Mais 1 sobre 2 vezes, mesmo procedimento, Qzão ao quadrado sobre 16π² ε0. Perfeito. 16π² ε0, integral de volume de dV sobre R². Muito bem. Nós vamos integrar em coordenadas esféricas, já que o problema exibe simetria esférica. Em vídeos anteriores, nós vimos que um elemento infinitesimal de volume em coordenadas esféricas é igual a dA, a área, vezes a altura dr. A área em coordenadas esféricas é R², seno de θ dθ dφ, e aqui aparece o dr em questão. Muito bem. Θ representa o ângulo formado em relação ao eixo Z. E φ é o ângulo no plano XY formado em relação ao eixo X. Muito bem. Portanto, U vai ser igual a... Então vamos lá. Eu tenho aqui Qzão ao quadrado sobre 32π² K ε0 que multiplica. Nós temos que fazer a varredura de todo o espaço, estendendo a região até o infinito. Essa integral de volume, ela abraça todo o espaço. Então, aqui nós temos em dφ, integral em dφ, ela vai de 0 a 2π. Então, no plano XY, eu vou dar uma volta completa. A integral na variável θ, então aqui nós temos o seno de θ dθ, vai de 0 a π. Muito bem. Como essa primeira integral se refere à região com o dielétrico, aqui ainda, nós temos agora
a integral de A até P do termo restante. Então, eu tenho R ao quadrado dr sobre R à quarta. Muito bem. Não podemos nos esquecer da integral na variável R. Mais, então vamos lá. Qzão ao quadrado sobre 32 π quadrado epsilon zero, que multiplica. Os dois primeiros termos continuam iguais. Então eu vou integrar de 0 a 2π na variável φ. Vou integrar de 0 a π na variável θ. E na variável rzinho, agora eu vou integrar de π até o infinito. Então eu vou de π até o infinito fazendo a varredura de todo o espaço. Então eu tenho R ao quadrado dr sobre R à quarta. Muito bem. Bom, a integral em dφ de 0 a 2π nos dá 2π pelo teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui eu já resolvo facilmente. A integral de seno de θ é menos o cosseno de θ de 0 a π. Então, isso nos dá menos o cosseno em π, então menos 1, que é 1, menos pelo teorema fundamental do cálculo com esse menos mais o cosseno de 0, 1, portanto, 2. Então, aqui obtemos 2 e aqui também. Muito bem. Continuando aqui na parte, vamos antes resolver essa integral. Aqui nós temos R ao quadrado sobre R à quarta, o que nos dá 1 sobre R ao quadrado. Então aqui também, isso vai nos dar 1 sobre R ao quadrado. Então nós temos a integral de R elevado a menos 2 em relação a Rzinho. Nas duas integrais. A integral de R elevado a menos 2 é menos 1 vezes R elevado a menos 1, o que nos dá menos 1 sobre R. De Azinho até Pzinho. Então, de Azinho até Pzinho vai nos dar menos 1 sobre P, menos com menos, mais 1 sobre A. E menos 1 sobre R de P a infinito. Menos 1 sobre R de P a infinito vai dar menos 1 sobre um número infinitamente grande, 0, menos com esse menos mais 1 sobre P. E com isso, essa energia fica dada por U igual. Então aqui eu tenho 4π. 4π dividido por 32π. Então 4 sobre 32 dá 1/8. Π sobre π quadrado, 1 sobre π. Então eu tenho Qzão ao quadrado sobre 8πk epsilon zero, que multiplica. Essa integral nos dá 1 sobre A menos 1 sobre P. Então aqui eu tenho 1 sobre A menos 1 sobre P. Mais, aqui eu tenho 4π novamente, 4π dividido por 32π quadrado vai dar 1 sobre 8π. Então eu tenho Qzão ao quadrado sobre 8π epsilon zero, que multiplica. O resultado dessa integração é 1 sobre P. E com isso, obtemos a expressão obtida. Vamos agora melhorar a igualdade acima. Observe o seguinte, eu posso colocar em evidência Qzão ao quadrado sobre 8π epsilon zero. Isso vai me dar 1 sobre K vezes A menos 1 sobre K vezes P mais 1 sobre P. Bom, isso nos dá Qzão ao quadrado sobre 8π epsilon zero, que multiplica
O mínimo múltiplo comum aqui é K vezes A vezes P. Então, K vezes AP. K vezes A vezes P dividido por K vezes A sobe o P. Menos K vezes A vezes P dividido por KP sobe o A. K vezes A vezes P dividido por P sobe K vezes A. Muito bem. Vamos dar a resposta em função da suscetibilidade elétrica do material. Nós sabemos que K é 1 mais que E. Portanto, a energia U é igual a Q² sobre 8π ε0. Eu já vou colocar K em evidência. Então, vou ficar com 8π ε0 vezes o K, que é 1 mais que E. Q², que multiplica. No numerador, eu tenho P menos A. Sendo K 1 mais que E, eu vou fazer a distributiva. A vezes 1A e mais A vezes que E. Então, mais A vezes que E sobre AP, que fica no denominador. Cancelando A com A, obtemos Q² sobre 8π ε0 1 mais que E, que multiplica P mais A que E. Então, P mais A vezes que E sobre P vezes A. Muito bem. Observe a expressão obtida. Eu posso ainda separar a fração entre colchetes em duas frações. E com isso, obtemos a expressão final para a energia potencial armazenada. Então, eu tenho Q² sobre 8π ε0 1 mais que E, que multiplica P sobre P vezes A, dá 1 sobre A. Mais A vezes que E sobre P vezes A, dá que E sobre P. Observe a expressão obtida. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.